Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capital social mínimo necessário para as PESAVs, as famosas prestadoras de serviços de ativos virtuais, que serão as empresas reguladas pelo Banco Central agora a partir de 2026 e de um modo geral também o capital social mínimo que será aplicado agora para todas as empresas que são reguladas pelo Banco Central. E por que isso é importante, gente? Qual que é o grande contexto, a grande situação que nós temos aqui dentro do universo que atuamos com empresas de criptoativos? Porque o capital social, nessa história do capital social, só contextualizando rapidamente aqui para vocês, se você chegou nesse vídeo agora, nunca assistiu um conteúdo nosso, não acompanhou todas essas regras, eu vou fazer uma breve contextualização aqui para vocês entenderem como funciona esse lance do capital social mínimo, ok? E essa história, ela iniciou lá atrás, né, quando nós tivemos a publicação da lei que criou o Marco Legal dos Criptoativos, depois a nomeação do Banco Central como sendo o responsável por regular a atividade das prestadoras de serviço de ativos virtuais no país. E depois, a publicação das consultas públicas 109, 110 e 111, que tratava sobre as regras que o Banco Central estava propondo, né, para criar, então, essa regulamentação da atividade empresarial no mercado de ativos virtuais, no mercado de criptoativos. E com isso, pessoal, né, na abertura da consulta pública, os players do mercado puderam contribuir. Disso resultou as resoluções 519, 520 e 521. Okay? Porém, contudo, todavia, entretanto, quando nós estávamos no momento da consulta pública, muitos falavam, não, se falava sobre o capital social de 1, 2 ou 3 milhões, de acordo com a atividade exercida. Isso foi o que o Banco Central, na época, propondo na consulta pública. Porém, ocorreu que, passado todo esse tempo, alguns fatos ocorreram no mercado, o Banco Central publicou pouco antes da publicação das resoluções que tratam sobre as regras para as prestadoras de serviço de ativos virtuais, publicou a resolução 517 falando sobre o capital social mínimo que as empresas reguladas pelo Banco Central teriam que começar a ter para poder atuar. Ou seja, elevando ali a regra, né, trazendo regras mais duras de capital social mínimo para as empresas como um todo. E quando publicadas resoluções que tratam especificamente das SPSAVs, especificamente das empresas no mercado cripto, não trouxe capital social mínimo, ficando assim, essas empresas serão reguladas, assim como as outras, né, também obrigadas a essas mesmas regras, ok? E aí, essa resolução, né, que cria o capital social mínimo, ela traz algumas regras específicas, cálculos, né, específicos que você tem que fazer ali para entender qual é o seu capital mínimo, o que começou a gerar muitas dúvidas. E aí, com isso, o Banco Central lançou uma calculadora para auxiliar as empresas a calcularem, e com base nisso, que nós vamos fazer esse vídeo hoje, eu quero mostrar aqui para vocês, compartilhar o site, vou deixar aqui embaixo também o vídeo. Temos outros vídeos, inclusive, pessoal, mais completos, falando um pouquinho sobre quem são as PESAVs e as regras gerais, com algumas orientações também importantes para as empresas que vão fazer a solicitação agora dentro desse período de 9 meses, né, dentro do ano de 2026, o que as empresas precisam atentar e também como nós, né, aqui na Contiliza, como contabilidade especializada, podemos contribuir, né, estamos contribuindo aí com nossos clientes em processo de licença e de auditoria contábil, ok? Então, temos outros conteúdos aqui no canal, já se inscreve, encaminha para aquele amigo empresário do setor e deixem as dúvidas pra gente nos comentários, ok? Bom, gente, então aqui já estamos no link aqui sobre o capital mínimo regulatório e aí o Banco Central ele já começa explicando o que é um capital mínimo e informando, né, trazendo que é o limite mínimo de capital social integralizado e de patrimônio líquido que deve ser mantida pelas instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então aí quando nós falamos desse ponto, pessoal, já é interessante fazer um adendo aí que quando nós falamos de capital social e patrimônio líquido, o Banco Central ele ressalta que deve ser mantido, né? Ou seja, não é somente integralizar, mas depois você precisa manter o seu PL nesse valor mínimo exigido. Okay? E aí explica capital social integralizado como sendo o valor efetivamente aportado pelos sócios e acionistas disponível para uso na atividade da instituição. Esses recursos são mantidos para cobrir despesas operacionais, realizar investimentos e garantir a segurança das operações. No caso de instituições autorizadas, o capital integralizado também serve como uma reserva de proteção contra riscos, especialmente antes do início das atividades. E define o patrimônio líquido como a diferença entre ativo e passivo, como sabemos nas regras contábeis. Ele mostra de forma atualizada os recursos próprios que a empresa possui, incluindo o capital integralizado e as reservas de capital e de lucro, ok? E aí aqui, pessoal, nós temos a calculadora de capital mínimo, é a que vocês poderão utilizar para simular, né? Então, Thaís, qual é o capital mínimo que a minha empresa precisa? É com base nessa calculadora do Banco Central que nós também vamos nos basear para passar essa informação
para você. Então aqui você vai selecionar o grupo, sendo instituição financeira, pagamento, cooperativa ou demais instituições autorizadas. Então, sendo uma PSAV, nós vamos selecionar a opção de demais. O tipo de instituição, então temos várias opções aqui e as opções para sociedades prestadoras. E aí, além da resolução 520 do Banco Central, né, que trata de modo geral sobre as regras das PSAVs, ela traz as 3 atividades possíveis para as PSAVs, sendo uma corretora, uma custodiante ou uma intermediadora. E nesse caso, a corretora é a que faz tanto a intermediação quanto a custódia. Então vamos selecionar aqui para vocês terem uma ideia, uma atividade de intermediação. Pede-se aqui algumas especificações sobre a atividade operacional, né? Então vai ser serviço, vai ser custódia, concessão, atividade intensiva em tecnologia, né? Então aqui a empresa ela vai poder selecionar, só um minutinho, né? Não deixe de selecionar serviço. Então vamos só deixar assim para ver, sem selecionar nada, como que fica. Só de selecionar que é uma PSAV, já vai aparecer aqui, né? Que a atividade pela atividade operacional, um capital de 2 milhões, pela atividade de intermediação, 5 milhões, atividade de investimentos, 8 milhões, recursos institucionais, custo inicial 2 milhões, atividade exercida 2.400, capital mínimo requerido é de 12 milhões 400, para ser uma PSAV com atividade exclusivamente intermediadora, sem solicitar mais nada. Se eu selecionar que eu quero também fazer custódia, o meu capital exigido sobe para 16 milhões e 800, ok? Então, qual que é a regra, pessoal? Quanto mais coisas eu falar que quero fazer, né? Quanto mais coisas a minha empresa se propor a fazer, quanto mais atividades, maior o risco e, consequentemente, maior a necessidade de capital social. É assim que as novas regras do Banco Central irão funcionar, e com base nessa calculadora, você consegue ter um norte aí de qual é o capital social mínimo para sua PSAV dentro do que a sua empresa, de fato, vai exercer, ok? Bom, pessoal, então, no vídeo de hoje é isso. Eu espero ter contribuído com vocês. Se quiserem saber mais sobre PSAVs, regras, o que é a fase 1 do Banco Central, como se preparar, temos outros conteúdos aqui no canal. Não deixem de se inscrever. Qualquer novidade nós trazemos aqui e até o próximo vídeo.